Seus irmãos que a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Perdoe minha memória, porque eu não tive total gerência hoje sobre o tempo do trabalho, mas aqui estou. Amém? Me perdoe o horário, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para chegar na oração. Renato, por favor, meu irmão. Renato? Oi. Gere a oração, por favor, meu irmão. Pai amado, Pai querido. Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui, ó Pai. Aleluia, mais um Deus. dia, ó Pai, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, usa o pastor, ó Pai, por poder de graça, Senhor, desse estudo, Senhor. Para que venhamos, Pai, aprender mais de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo venha ser feito, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Toda a instrução, Senhor, venha ser, Pai, direcionada por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Essa oração que te peço, Pai, permaneça conosco, Pai. Para que não venhamos nos distrair, Senhor, mas que venhamos, Pai, perseverar em Te conhecer. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Podemos ser sentados? Primeiro eu quero agradecer a resiliência dos irmãos, o desejo em aprender e crescer, como Pedro disse, na graça e no conhecimento. Então, sou muito grato a Deus por esse desejo que vocês dispuseram em vossos corações para, de fato, estar expandindo um pouco o conhecimento e, principalmente, aqueles que são portadores da palavra. Não digo em questão evangelística, mas aqueles que exercitam isso, uns na medida a mais, outros a menos, mas em alguma medida são portadores da palavra, são pregadores da palavra. Nós devemos nos aperfeiçoar. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais a chegar o dia a ser perfeito. Então, Deus requer de nós, de fato, um aperfeiçoamento, um amadurecimento, um desenvolvimento espiritual, intelectual, moral, científico. Então, que de fato essa possa ser a égide que guia a nossa vida. Então, partindo ainda do pressuposto da homilética, e o que é a homilética? Alguém? Arte do discurso público. A arte do discurso público. E ela se utiliza-se de métodos. E quais seriam esses? Calma aí, ficou um zumbido de abelha? Opa, oratória, eloquência e retórica. Isso tem uma ordem ou não independe? Especificamente, de maneira acadêmica, tem essa ordem. Qual é? Oratória, eloquência e retórica. E por quê? Porque dentro da homilética, que é a arte do discurso público, a retórica, e o que é retórica? Falar sobre a Bíblia? Oi? Sobre a Bíblia? É cativar. Não. Não. Atenção. Prender a atenção da pessoa. Cativar a atenção. É a arte de usar a linguagem de forma que você vai se comunicar de maneira eficaz. Você vai ter um poder de persuasão. Você vai ter profundidade nas suas argumentações. Então, na homilética, a retórica é uma das ferramentas mais fundamentais. Subconsequente, a oratória. Mas dentro da própria retórica, e ela tem as suas regras, e uma das que nós, pregadores, invariavelmente caímos, são os vícios de linguagens. Vícios de linguagem é terrível, seja com um professor, seja com um pregador, seja com um acadêmico. Os vícios de linguagem, ela polui de alguma maneira a sua retórica. Ela acaba poluindo a sua retórica. Quem está ouvindo, ele acaba sendo, de alguma maneira, numa certa medida, agredido pela poluição dos vícios de linguagem. Porque é perceptível que o pregador, o professor, enfim, ele tem ali uns vícios de linguagem que não foram tratados, não foram podados, não foram removidos. Por exemplo, aqui, vamos colocar alguns vícios de linguagem aqui. O pregador está lá pregando, sei o que lá,
E ele está pregando, porque Jesus Cristo foi lá e fez, aconteceu, glória a Deus, aleluia. Ele está lá e fez, aconteceu, glória a Deus, aleluia. Quem já ouviu isso toda hora? Já viu? O pregador está lá e fala, glória a Deus, aleluia. O pregador está pregando, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aí ele está lendo o texto, aí ele vai dissertar sobre aquele texto que ele leu, ok? Ele vai fazer uma aplicação pessoal. E aí ele está explicando, né? Ele está explicando, né? Amém? Amém? E ele fica nesses vícios de linguagem. Aí quando ele está perdido, que ele não estudou o assunto, ele não se aprofundou, ele não teve o seu tempo de meditação, ele não teve o seu tempo de dedicação das escrituras, ele fica perdido, aí ele se perde, aí ele vai, tem que voltar com o esboço, vício de linguagem. Ele está dissertando, não é isso? Não é isso? Não é isso? Isso, ao longo do seu discurso, repetidas vezes, ele vai dizendo isso. Ele vai repetindo falas que vão poluir a sua retórica. Nós devemos, de alguma maneira, ter essa percepção e essa crítica pessoal de olharmos a nossa retórica, a nossa mensagem, a nossa pregação e fazermos uma crítica sobre nós, como ela está. Se ela está limpa, se ela está polida, se ela está poluída de vícios de linguagem. Ok? Então, é importantíssimo nós termos esse cuidado, esse zelo, para limparmos os vícios de linguagem. Isso é fundamental. Então, amados irmãos, devemos limpar os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem. Para isso acontecer, é fundamental a eloquência. É fundamental a eloquência. E o que é a eloquência, numa certa medida? É uma elegância no falar. Uma elegância no falar, uma educação aos ouvintes. E isso se fundamenta respeitando as pontuações, os pontos, as vírgulas, os acentos nas palavras. Sabemos de fato expressar a palavra de maneira correta. Isso é eloquência. Ter uma boa dicção, ok? Expressar a palavra como de fato ela é. Dicção. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade quando eu estou com afta na boca, porque a afta ela prejudica a sua fala. Então ela prejudica a sua dicção. A afta machuca. Então quando qualquer pessoa está com afta, ela tem dificuldade no falar. Agora, uma dicção prejudicada por falta de eloquência, geralmente, amados irmãos, é por falta de pouca leitura. E leitura, quando eu digo, é de maneira macro mesmo, né? Leitura específica da Bíblia, não. É de pouca leitura, de pouca educação no sentido macro também. Estamos entendendo? Então, a elegância no falar, ter uma boa dicção, ter cuidado em pronunciar as palavras, isso é fundamental para o pregador. Colocar o R, colocar o S, os S's, os R's, aonde a palavra de fato exige isso. É fundamental nós termos esse cuidado de não comer as letras, de fato expressá-las como ela deve ser, porque se torna uma linguagem limpa, clara, cristalina, inteligível para aqueles que estão ouvindo. Então, quando nós limpamos a nossa comunicação, fica algo maravilhoso de se ouvir, fica digno, aceitável, limpo. Então, devemos ter esse cuidado aqui quando nós vamos exercitar a nossa oratória dentro das regras da retórica. E uma das fundamentais é essa aqui, os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem. Eu, por exemplo, tenho muito toque quanto a isso. Quando eu começo a ouvir repetidas vezes palavras dentro de alguma conversa, ou estudo, ou qualquer coisa que seja, aquilo começa a
soar mal na minha mente. Então nós devemos de fato ter esse cuidado. Sobretudo, leitura correta. A leitura correta. E a Bíblia, por ela ter sido escrita há anos atrás, ela tem uma linguagem muito erudita, de difícil expressão até. Então, se nós não temos uma leitura sistemática, a nossa leitura, invariavelmente, ela não vai ser correta. Nós vamos ter dificuldade de expressar o que o texto de fato quer dizer. Conjugar os verbos são coisas simples, amados, mas que faz uma diferença absurda. A gente foi, tá certo ou errado? Oi? Nós fomos. A gente vai criando vários agentes de polícia que não existe dentro daquilo que de fato a gente queria expressar. E escreve junto ainda. Escreve junto. E é separando. Gente, eu fiquei sabendo que vocês por essa semana. Dá no direto no zap a gente, porque a gente. O agente junto é um agente policial. Polícia, É um agente policial. O agente separado somos nós, a coletividade. Então, quando nós temos esse mínimo cuidado de entender e respeitar, amados, a nossa língua portuguesa, o nosso próprio idioma, nós não temos esse cuidado, é até uma falta de respeito com os próprios ouvintes. Então, nós devemos, de fato, ter esse cuidado de ter uma leitura correta, uma conjugação dos verbos corretamente, uma concordância na nossa dissertação, conjugar, fazer as conjunções verbais adequadamente. Isso são regras básicas da língua portuguesa que o pregador ele deve dominar numa certa medida. Entendeu? Pastor, Diga-me. no caso, a gente lê a palavra do Senhor pronunciando as palavras, não lê só com os olhos, né? Sim. E aí tem palavras ali que realmente, às vezes, você lê a palavra muito bem, mas na hora que você vai falar, dá uma agarrada, Dá uma agarrada, dá uma gaguejada. Às vezes pelo nervosismo? Sim, isso acontece. É comigo, diariamente, enfim. De maneira sequente. Mas isso não pode ser algo frequente na vida do pregador. O gaguejar na hora da leitura pública, entendeu? O travar na hora de ler uma palavra e não compreendê-la. Por exemplo, o Hernando Dias Lopes, ele fala que o pregador, ele tem que ler aquele texto, ler, até ele memorizar aquele texto, a ponto de ele não precisar do texto especificamente para expressá-lo. Vai pregar, minimamente. Você pega as pregações de Hernando Dias Lopes, para ver se não é assim. Já viu, Guilherme? Eu já. Ele começa a ler o texto aqui, aí de repente ele para e começa a citar o texto sem olhar para o texto. E por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele passou horas lendo aquele texto. Horas lendo aquele texto. E se havia alguma palavra difícil naquele texto, pelo fato dele estar repetidas vezes lendo aquele texto, revisitando aquele texto, se torna natural a fala daquele texto. Então isso é fundamental, expressar o que de fato o texto quer dizer na leitura. Se é exclamação, expressar a leitura como exclamação. Se é interrogação, expressar o texto como interrogação. Se é uma afirmação, expressar o texto como afirmação. Por exemplo, Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Uma interrogação ou exclamação? Oi? Uma interrogação. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Interrogação ou exclamação? Interrogação. Mas em algumas falas, você percebe que quem está dizendo, diz como se fosse exclamação. Mas ele tem que ser expressado como uma interrogação, uma pergunta. E a pergunta do profeta é uma pergunta retórica, porque ele sabe a resposta. Ele está fazendo o quê? Uma retórica. Ele está tendo poder de persuasão. Ele está cativando os seus ouvintes. Ele está levando os ouvintes à reflexão.
se eles de fato estão dando crédito ou não. E a pergunta dele a resposta dele não estão dando crédito à pregação. Não estão dando crédito à pregação. Outro texto aqui, vocês estão com a Bíblia? Sim. Peguem, por favor, Isaías 60, versículo 1. Isaías 60, não, perdão, Isaías 64, versículo 1 e 2. Eu queria um corajoso ou uma corajosa para expressar o texto. Fique à vontade. Isaías 64, Versículo 1 e 2. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Perceberam? Isaías ele também é um homem muito polido, um erudito. Então, olha a expressão poética do profeta. Toda a expressão dele está no contexto de uma exclamação. Exclamação significa o que dentro da língua portuguesa? Afirmação. Oi? Afirmação. A exclamação? Uma afirmação. Uma admiração de algo exuberante. Ó, que dia maravilhoso. Essa cachoeira é bela. Essa mulher é linda. São exclamações. Debaixo de uma afirmação. Então o profeta diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes te escoassem diante da tua face. Ele está admirado. Ele está clamando para que o Senhor venha. Ele espera isso, ele tem anseio por isso. Então nós, amados pregadores, devemos de fato expressar o que o texto quer dizer na leitura, ter esse cuidado, ter esse zelo, de respeitar o texto, expressar o texto de fato como ele quer dizer. E isso se adere com um vocabulário extenso, um vocabulário enriquecido, a quantidade de palavras que nós conhecemos, fácil de falar. E isso só vem, amados, não tem outra forma, ou lendo ou se ouvindo. Ouvindo muitas pessoas qualificadas, boas, ou se lendo. Você não vai expandir o seu vocabulário se você não ler. Você não vai ter variedade de palavras, de adjetivos para aplicar, se você não ler ou ouvir constantemente boas pessoas. Pastor, Fala. nesse primeiro versículo, eu e o senhor nós lemos diferente, percebeu? Oi? Eu e o senhor nós lemos diferente. Sim. Porque eu não tenho essa prática, né? Eu li assim, ó se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. Aí o senhor foi e leu assim, ó se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face. Sim. Ficou uma forma melhor de atrair a atenção. Uma ênfase. Uma ênfase, né? Porque é um anseio do profeta. Então esse cuidado da ênfase em algumas palavras do texto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando você vai expandindo também, nós devemos ter esse cuidado, quando nós vamos expandindo o nosso vocabulário, nós temos que ter também um cuidado de expressar palavras também que sejam comuns aos nossos ouvintes. Porque, por exemplo, não seria coerente ou sensato, por exemplo, alguém é um advogado e é um pregador, e ele vai fazer várias aplicações do conceito jurídico dentro da sua dissertação numa mensagem, numa pregação. A maioria dos ouvintes dele não são do campo jurídico. Ele vai ficar aplicando várias palavras diferentes, que é do conhecimento dele, do vocabulário dele, da inteligência dele, ao público dele que não conhece, não é comum a todos. Aí toda hora que ele ficar dissertando, ele vai ter que ficar explicando, e isso cansa. Isso cansa. Se você for fazendo isso constantemente, isso cansa. Então, fazer as aplicações que é comum a todos, de fácil compreensão, saber o significado, porque também não adianta expressar uma palavra se você não a conhece. Está entendendo? Porque a pessoa ouviu, pô, palavra bonita, hein? Nevralgia, já viram esse negócio aqui? Eu ouvi.
Aí eu falei, não, mas peraí, deixa eu ver o que é. Sine qua non. Aí o cara fala, aí aqui eu, que raio que é isso aí? Aí blasfemou. Aí não Então não adianta expressar palavras e não saber o significado. Evitar gírias. Não, gira. Evitar gírias. É complicado isso. Oi? É complicado, a gente trabalha no meio das pessoas que são ímpias, né? Né? Eu... Aí ele não viu? Então, na oratória, as gírias em púlpito, amado, em púlpito, é altamente dispensável. Dispensável. Só se for fazer uma aplicação muito clara, dependendo do meio, ou do seu público, entendeu? Porque, por exemplo, a gíria, ela pode até ter o seu lugar. Porque a gíria, ela vem de acordo com um tempo. Ela vem e ela vai embora. Por exemplo, uma gíria que foi corriqueira, sei lá, tenta lembrar alguma aí. Uma gíria que foi corriqueira, comum a todos aqui a mais dele. Vai bater? É Rod. É Rod. É Rod, É ruim. Não é. Eu só falo é Rod. É Rod, é ruim. Uma gíria bem baixa. Lembra uma aí, Luiz? Aí da rapaziada aí. Graças a Deus, o senhor apagou todo. Tentando lembrar aquilo. Eu também estou tentando lembrar aquilo. Hoje fica muito negócio de qual foi. Qual foi? Paizão. Tá me tirando. Tá me tirando. É Deus. Nas crianças da favela. Oi? Foi falar, tá já lembrando. Vai trazer a memória. Aí nós temos que fazer como profeta. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Isso não traz esperança. Então, evitar as gírias, amados. Ter uma linguagem correta, uma linguagem decente, não indecente. Meu irmão, certa vez, me mandou um vídeo de um pregador. Não sei se vocês viram esse vídeo aí. Que ele estava pregando sobre o Gênesis. E ele fala do momento em que Adão conhece Eva, mas só que ele não diz do momento que Adão conheceu ela. Ele usou uma palavra de baixo calão. Vocês estão imaginando o pau que ele disse, sim ou não? Ele falou isso. E quando ele fala, aquela cara amarela. E por que ele disse isso? Por que vocês acham que ele disse isso? Oi? É um costume. É um hábito. Isso. Ele naturalmente fala isso fora do ambiente do público. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E ele está se nutrindo muito mais das falas do mundo do que da fala da Bíblia. Porque a Bíblia não fala que Adão, a Bíblia diz que Adão conheceu Eva. Eu quero aplicar uma linguagem decente. Adão teve relações íntimas com ela. Fala, Deus. A nossa forma de falar também diferencia das outras pessoas, né? Às vezes você está no meio de pessoas que xingam, falam gírias e falam palavras, né? Conversas torpes, né? E você não fala, as pessoas já veem diferença em você. Né? Já vem a diferença. Porque não é mais do mesmo. É diferente. É luz, não é trevas. Olha. Não, quando o Senhor fala que Adão não, que José só conheceu Eva depois, né, do nascimento de Jesus. Maria, contigo tudo. Só conheceu Maria depois, né, depois do nascimento de Jesus. Esse conhecer, no caso, é de coabitar com ela. Coabitar. Isso. Exatamente. Ó, coabitar. Olha o vocabulário. Coabitar. Coito. Da onde vem a palavra coitado? Coitado não é coitado. Coitado é oriundo do coito. E tem passagem que fala, como lembro, Que adverte isso. Esqueci agora. Eu acho que você deve estar querendo dizer de Efésios capítulo 5. Abram aí, por favor. Deve ser isso que o Fernando quer dizer. Se não for, a gente dá continuidade. Ou seja, a Bíblia já nos adverte sobre isso. Quem achar pode ler. Alto e bom som, por favor.
Efésios 5, pode ler do versículo 1 em diante, que é interessante. Pode ver? Pode ler, bota bom som. Já é um treino. Pode ler? Pode. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem barboices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Até todo? Continua, por favor. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre o espírito da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-os, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. O que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. É impronunciável aquilo que eles fazem no oculto. O que eles fazem no oculto? Prostituição, fornicação, depravações, coisas espúrias. Tem um texto, já passou o texto aqui ó, nem torpeza. Tem um texto que fala das palavras torpe da vossa boca, lembra? Não sai da sua boca palavra torpe. Não é isso? É nesse texto aqui. 29. Número 4, não? Nem É o torpedo. 29, 4:29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem. 4:29. 4:29, exatamente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover o quê? Edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aos que a ouvem. Agora imagina um cristão falando uma palavra de baixo calão no ambiente de trabalho, numa sala de escola. Não vai dar graça aos que estão ouvindo. Pelo contrário, vai escandalizar. Fala, ué, mãe, que é isso aí? Fala aí. No caso do meu trabalho tem muito disso. Eu trabalho num local onde tem mais de 100 homens trabalhando de madrugada. E muitos deles falam palavrões e muitos deles são obreiros, são diáconos, servem na casa do Senhor. Há pouco tempo chegaram para mim e falaram assim: você é crente? Eu falei assim: sou. Aí o cara falou assim para ele assim: pô, tu não percebeu que ele é o único aqui que não fala palavrão? Até os outros que são da igreja falam palavrão e ele não fala. Olha isso. Olha o testemunho. E olha a seriedade do que é isso, que parece que é algo natural. O texto subsequente diz: e não entristeçais o Espírito Santo. Fazendo aqui uma hermenêutica, como que eu entristeço o Espírito Santo? Falando palavras torpes. Até a mesma questão da troca de palavras, mas às vezes com o mesmo sentido, né? Sim. Uma palavra que sempre é pregada, que é Gálatas 5,16, né? Para não usufruir das concupiscências. Tem gente que nem sabe, né? O que é uma concupiscência. E eu tenho esse costume, quando eu vou ler, eu troco ela, eu coloco vontade, que é o mesmo sentido, para que as pessoas venham entender, porque dependendo do lugar, tem pessoa que não lê a Bíblia. Exatamente. Então, quando eu vou falar uma concupiscência, a pessoa não vai ver o que está falando. Então, troca essa palavra para que ela possa entender com o mesmo sentido. É a percepção do pregador quando ele observa o seu ambiente. Para quem ele está falando. Se eu estou pregando uma igreja que eu percebo que a maioria, de fato, são cristãos, salvos, regenerados, salvo exceções, eu posso utilizar a concupiscência. Mas, invariavelmente, quando eu também escrevo essa palavra, eu coloco desejo ardente, vontade, desejo.
aptidão, olha os adjetivos. Pode ser atrelado à palavra concupiscência. Mas Isso aí- é a extensão do vocabulário. Mas fala a palavra, aí depois explica. Explica. Vai ser necessário explicar. Quer dizer que então somente quando chegasse nessa palavra, tira e fala explicando já, mas tirando a palavra não. Fala ela e depois explica ela. Principalmente se você for recitar ou ler de fato o texto, nós devemos respeitar o texto. Eu li o texto, como ele de fato é, expressando e respeitando ponto, vírgula, e depois eu explico, se eu percebo se essa palavra ali, ela pode causar dificuldade para os meus ouvintes. Eu vou e explico aquilo. Alguns comunicam em outras versões, né? Sim, Igual na minha está escrito aqui, comunicações corruptas. comunicações corruptas. Fala. Igual a gente estava no centro de recuperação na quarta, da parte das mulheres lá, e eu estava falando sobre alma. Então, para pregar lá, tem que ser uma coisa bem explicada, sem ter nenhuma palavra que eles não vão entender, para no final eles entenderem o que foi transmitido ali. Exatamente. Então, amado, para melhorar o nosso vocabulário, é necessário ser um leitor assíduo da Bíblia. Um árduo leitor da Bíblia. E atrelado, ler bons livros. Se você é um leitor assíduo da Bíblia, que de fato já leu a Bíblia 1, 2, 3, e tem o hábito de fazer o devocional, você já tem uma compreensão teológica já formada, minimamente, você de fato pode ler bons livros. Não é pecado ler boas literaturas. Quando você já tem um fio doutrinário bem apurado, minimamente. Entendeu? Para que você possa pegar um livro cristão e você está lendo aquele livro ali, você perceber que no meio dele possa ter uma pseudo-heresia. Você já tem o seu fio doutrinário qualificado, apurado. Acende aquela luz vermelha e você, opa, mas eu não entendo isso teologicamente assim. Entendeu? Porque nós lemos a Bíblia e percebemos que os maiores eruditos, os maiores pregadores, eles eram leitores assíduos de outras de literatura. Paulo, por exemplo, 2 Timóteo 4,13, Paulo fala para Timóteo: quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estava para morrer. Paulo estava para ser decapitado. Ele pede: traz a capa, que eu entendo, estava frio. Eu deixei na casa de Carpo, ou em casa de Carpo. E os livros, no plural, e principalmente os pergaminhos. No caso seria a Bíblia. A Bíblia. Hoje seria. O que Paulo está querendo nos ensinar? A minha prioridade é a leitura bíblica. A minha prioridade é a leitura canônica, cristocêntrica, teológica. E quando eu já tenho essa massa de compreensão, eu leio os outros livros para eu me qualificar como um bom pregador. Por que Paulo escreveu 13 cartas? Porque Paulo lia demais. Era um erudito, era um poliglota, era alguém que se esmerava em ler, se qualificar, e por isso ele tinha um vocabulário extremamente extenso. Isso melhora até a nossa oração. Eu tenho um alerta, pastor, que Pedro, em uma das cartas dele, ele fala que Paulo escreve e que o que ele escreve às vezes é de difícil compreensão e as pessoas aproveitam aquilo ali para poder ensinar de forma errada. Acho que estavam penetrando na igreja para Exatamente. ensinar heresia. Exatamente. Outro ponto que nós devemos abordar aqui é a voz do pregador. É a ferramenta do pregador, é a voz. Irmão. A ferramenta do pregador é a voz. A voz do pregador deve ser, primeiro ponto, audível. O auditório tem que ouvir a voz do pregador de maneira clara, coerente. Até porque o pregador é chamado de um arauto. O evangelho é uma boa notícia que era pregado nas praças, nos comércios. Era alguém que não tinha microfone nem nada e ele tinha que ter uma voz audível para que todos ouvissem ele. Então o pregador que fala: Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, igreja, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade. O padre que faz isso. Quero agradecer ao pastor. É sono. Tudo bem, irmão. O padre fez isso, né? Padre A homilia, eu dormia direto na missa.
direto. Às vezes em culto você dá um duplo. Imagina uma missa. Todo respeito aos católicos. Mas imagina uma missa. Que o padre está ali, naquela homilia. E ele está dizendo, é o canto da sereia. É o canto da sereia. Você vai. Então a voz do pregador deve ser audível. Oi. E Paulo pregando, que era Paulo que pregava na comunidade, aquele que caiu de. Né? Aqui Paulo pregando, bem lembrado. Paulo pregando, um pregador eficaz, qualificado, um vocabulário extenso, conteúdo teológico tremendo. Paulo estendeu um pouco mais a mensagem. Paulo que pregou sobre ordem da essência, ele, a exceção é da regra, hoje eu passo. Aí ele, estendeu. Aí outro foi lá e, deu um balão e caiu. Caiu. Então, a voz do pregador deve ser, em primeiro ponto, audível. Audível. Seja homem, seja mulher. A voz tem que ser audível. Ímpeto no falar. Ímpeto no falar. Porque o ímpeto significa convicção ao falar. Equilíbrio para que dentro da sua fala, no seu ímpeto ao falar, você também não se transforme em um pregador pura e simplesmente gritante. O pregador que fica gritando do início ao fim. Eu não sei como que os pregadores, principalmente os pentecostais, aleluiados ao extremo, nível hard, os caras conseguem levar a mensagem do início ao fim. Sem respirar. A moto sem cana, né, Luiz? Abre e vai direto. É ímpeto? Sim. Autoridade? Sim. A autoridade também não está no grito. Está na unção da palavra. Então, ter uma voz audível, ímpeto não falar, mas equilíbrio para não se tornar um pregador gritante. Fala, mãe. Por exemplo, eu tenho melhorado nessa parte. Muito, você melhorou bastante. Eu tipo assim, eu era bem dessa daí. Eu fui pregar na igreja da minha tia lá, eu preguei lá 3 vezes. Na terceira que eu preguei, que eu tinha mais esse entendimento. Calma aí. Fui pregar na igreja da minha tia lá. Eu sei que foi na igreja. Tira o lá. Aí na terceira pregação, eu já estava melhorando, já estava mesmo percebendo que eu estava gritando muito. Sim. Aí na terceira pregação ela falou para mim que eu melhorei, em explicar, falei mais calmo, e minha tia que nem tem muito entendimento da palavra, ela falou isso para mim, eu sei que tem hora que o pregador dá uma subida, só que você era demais, eu tinha medo de te ver pregar. Olha, porque você ficava gritando o tempo todo. Então, de lá pra cá, eu tenho me policiado, tenho ficado mais. Até em questão de abrir o culto também, eu tenho falado mais calmo, até por causa que é isso aí mesmo que o senhor está falando. É para testificar. Exatamente. Fala, Major. Não. Fala, Marcelo. Eu sou o contrário dele. Deve ter esse pego o dedo. Marcelo não pode ser rosto, não. Marcelo De trazer a mensagem, eu sinto que o jeito que eu expresso, às vezes traz sono a quem está ouvindo. Porque o padrão da sua voz é um padrão de uma voz monótona. E você deve modular essa sua voz. O timbre da sua voz é boa. Mas se você modular mais ela, meu irmão, potência. Falta só um pouquinho mais de ímpeto, prática. Você é um homem que é muito bom de leitura, você é muito qualificado na sua leitura, você é um homem inteligente, seu vocabulário é grande. Então, se você aplicar mais a prática da exposição em público, você vai melhorar muito. Você vai saber impostar a sua voz ao ambiente. Entendeu? Se é grande, se é demais, se tem muita gente, se tem pouca gente, você vai saber se expressar no nível suficiente. Então o pregador ele tem que ter esse cuidado. E note, quando as pessoas que são ouvintes assíduas, elas percebem. E a linguagem fica tão comunicável que quem ouve assimila melhor. Isso é interessante, ó. É o poder da comunicação. Porque o pregador gritante, ele se torna um pregador irritante a seus ouvintes. E o segundo ponto aqui é o pregador monótono. Que ele não pode também ser um pregador linear, do início ao fim. A pregação não é assim. Você lê o texto, não é assim. Se você
interpretar o texto, porque o pregador também deve interpretar o texto. Entrar minimamente na mente do autor e tentar imaginar como aquele autor de fato ele estava dizendo aquilo. Entendeu, Ana? Fala. Eu me lembro quando o Rogério falou, né, que ele não gostava de igreja evangélica, porque a primeira vez que ele foi com um amigo, ele saiu de lá espantado, né? Tava muita gritaria na igreja de Deus é Amor que ele foi, né? Aí nunca mais quis saber, às vezes eu chamava ele, não queria. Aí quando ele começou a vir aqui comigo, às vezes quando o senhor está pregando, o senhor se empolga, né? Eu falo aqui. Eu ficava assim, olhando para ele, assim, imaginando que ele vai querer voltar. Eu gosto de sentar aí na frente. Ei, pastor, tem outra coisa também que acontece, é começar no texto e sair do texto direto. Aí chega no final, não dá para entender. Isso. Mais para frente, quando nós formos estudar sobre a elaboração do sermão, a gente vai abordar muito sobre isso. Entendeu? O pregador é chamado... Temático, né? Oi? Temático. Não, é o pregador que... Eu li isso no livro. Eles chamam de pregador lunático. Ele lê o texto, ele entra no seu jato e viaja, ele foge distante do texto. Vai embora. E ele viaja lá, abandona o texto, fala de tudo. Aí depois ele lembra, tem que voltar. Aí ele volta lá pro texto. Fernando, tem chamado muito minha atenção nisso aí também. Questão de pregação de Deus. O pessoal vai pensar que eu fui Não, eu vou. Exatamente. É pro bem, meu irmão. Não, me ajudou É muito. pro bem. Me ajudou muito. Eu faço isso meu filho, a partir do momento que eu não chamar mais a sua atenção, entenda, eu não te amo mais. Te larguei de mão. Te larguei de mão. A partir do momento que eu não falar mais nada para você, não chamar a sua atenção, não te corrigir, não te orientar, entenda, eu não te amo mais. Eu te larguei. Então, quando alguém de fato está chamando a atenção, é porque ama, é porque quer que se desenvolva, que se qualifique. A voz do pregador, meus amados, denuncia a sua convicção. A voz do pregador denuncia se ele é convicto naquilo que ele está dizendo ou não. Então, quando você percebe que o pregador ele está acuado, intimidado, ele vai como gato pisando, esse pregador não tem convicção naquilo que ele quer dizer, não. Autoridade. E quando o ouvinte ele percebe que aquele que está a dizer não tem convicção, ele não dá atenção. Ele não dá. Porque a voz do pregador denuncia a convicção do pregador. Então, o pregador ele tem que ser convicto naquilo que ele expressa. Por esse motivo, se for pregar, estude ao máximo o assunto que você vai falar. É nessa questão mesmo, porque tem pessoas que falam que não precisam estudar e Deus dá na hora. Eu tenho minhas dúvidas. Não vejo isso. Eu tenho minhas dúvidas. Aí quando chega no púlpito, aí tem essa deficiência. Prega e viaja, entra no foguete, viaja e depois volta. E a pessoa que não estuda, que cai nisso aí, não dá na hora, ela não sabe a profundidade do que está naquela palavra que ela está pregando. Porque ela Isso que tem o superficial que ela costuma pregar. Sim. É o que eu sempre digo, amados. Nós não devemos fazer da exceção a regra. Quem tem qualidade o suficiente para isso, não. Mas a regra é estudar o assunto, se qualificar. Eu digo que aqui eu fui forjado na fornalha ardente. Era chegar, pastor Elvis, vai pregar hoje. E na primeira semana, vai pregar hoje, meu amado? Você vai pregar hoje. Afirmação. Você afirmando. Você vai pregar hoje. Amém? Amém, pastor, estou pronto. Eu já vinha para cá com a bala na agulha. Falei, se ele pedir, já estou com o meu fuzil preparado. Soldado de Cristo. Bem, pastor, usando um exemplo, assim mandou um vídeo falando que o Senhor falou, se tiver de fé do tamanho do grão de mostarda, a sua fé vai ser assim, eu explico o texto. Aí o que acontece? Aí o rapaz me explicou e falou assim, Jesus nunca falou que a sua fé tinha que ser como do tamanho de uma mostarda. Mas sim, o exemplo como a semente, ela é uma semente consistente, quando ela cresce, ela vira uma árvore muito grande. Aí, entre outros detalhes que eu não reparei, mas, tipo assim, é uma coisa que... Diferente. É diferente. Interpretação de texto, né? Falar que é como um grão de mostarda é uma coisa. A sua fé vai ser como um grão de mostarda. Significa que a minha fé vai ser do tamanho de um... Agora,
Se a tua fé for como um, é diferente. Aí entra a interpretação. Entra a interpretação. Até porque tem alguns evangelhos que falam que ela cresce de tal forma que as aves do céu Fazem seus ninhos. fica em cima e fazem É ninho. uma parte de Ele amparo. está dando certeza do que ele queria falar. O grão de mostarda ele faz isso e a sua fé vai ser como esse grão de mostarda. Exatamente. Agora, como melhorar a sua voz? Para os órgãos da formação possam executar os movimentos com eficiência, rendimento necessário, é necessário considerar alguns aspectos, como respiração. Então, pregador gritante, ele respira pouco, porque ele está a moto com o cano cerrado. Ele não respira, com isso, a sua dicção fica prejudicada, com isso, a sua garganta, ela de repente não vai chegar até o final, porque você vai tanto, chega um momento, a sua dicção, ela vai embora. E a impostação de voz. A impostação de voz é primordial para o pregador. O pregador, ele é diferente até de um professor. O pregador, ele não pode conversar na pregação. Ele tem que pregar. Confirmar, impostar. É de fato pegar o prego, o martelo. Ó. O prego e o martelo é uma coisa sutil? Não. Mas o pedreiro ou o marceneiro, que é qualificado, você já viu como é que aquele martelo é diferente? Ele vai. Então, para melhorar, para ter uma eficiência na fonação e executar os movimentos necessários, respiração, dicção e impostação de voz é extremamente importante. Deixa eu correr aqui, meu amado, que o tempo está correndo. Respiração, sobre respiração. Não obterá boa linguagem na fala do pregador, que não souber usar bem a respiração. A respiração renova o oxigênio do sangue e elimina o gás carbônico, permitindo a nossa sobrevivência. Ou seja, se eu respirar melhor no momento da pregação, eu vou ter combustível suficiente para chegar até o final dela. Porque eu estou sabendo colocar as palavras, respirar. O fato de eu respirar e colocar oxigênio no meu pulmão vai me dar potência na minha voz. Agora, se eu estou direto, eu vou perder a respiração com isso, perco eficiência. Então, eu tenho que saber respirar. Além disso, armazenar o fôlego para a correta produção da linguagem. O fôlego é o resultado da potência, exatamente isso que eu acabei de expressar. Força e intensidade que os pulmões proporcionam na fala. Então, quando eu estou no momento de pregação, eu respiro adequadamente para que eu possa aderir à força e à potência. Isso é treino, exercício, dicção e articulação. Já falei sobre dicção, mas sobre articulação. É fundamental para o pregador exercitar a dicção. O que é a dicção? A articulação. É pronunciar as palavras da maneira correta. Para isso, abrir a boca para que você possa pronunciar a palavra como ela é, perfeitamente. Fazer exercícios musculares. Eu não sei se alguém já reparou ali, quando eu estou ali atrás, mas lá na salinha das crianças eu faço muito isso. Eu faço exercícios antes de pregar. Por exemplo, esse aqui é um desse, ó. Para destravar minha musculatura dos lábios. Porque isso me auxilia a articular melhor a boca, para pronunciar as palavras. Isso aqui é. Isso é um exercício. Não ri não, meu pai. Fala, já ri, pastor. Por exemplo, aqui também exercícios para articulação. Podem começar com a pronunciação isolada das vogais, depois das combinações das letras. Por exemplo, AE, AI, AO, EA, EI, EO, IA, IE, II, OI, IU e etc. E você vai ficar repetidamente falando isso em frente ao espelho. Repetidamente. E você vai com respiração e consequência. O seu cérebro vai olhar as letras e você vai pronunciando, uma certa medida, velocidade de respiração. Você vai ter rapidez no cérebro ao olhar as palavras e ter eficiência em captá-las e pronunciá-las. O cérebro capta e a boca responde.
Porque você está exercitando, articulando, verbalizando a palavra com muita eficiência por exercícios de articulação. O pregador está ali, por exemplo, lá também, eu sempre dou uma esticada na coluna, para que você respirar e ficar leve, ficar tranquilo, relaxar. Tirar a atenção, às vezes dependendo da mensagem, a atenção é pesada, não tem como. Mas tirar a atenção, respirar e pronunciar o maior número de palavras difíceis que contém dificuldade de pronúncia. Se você tem dificuldade em articular algumas palavras tão difíceis, é aí que você deve de fato se efetivar. Eu tenho dificuldade de pronunciar algumas palavras. Escreve todas elas e leia sistematicamente todas elas ao máximo que você. Se você não exercitar o seu cérebro, irmãos, é natural do ser humano a economia de energia. Nós não queremos gastar energia, nós queremos armazenar. O cérebro é a mesma coisa. Se nós não estudarmos, exercitarmos o nosso cérebro, ele fica ali na acomodação. A palavra é muito difícil, não vou ler não, vou pular. Genealogia. É terrível. Dá ruim. Dá ruim, dá mesmo. Ali tem nomes extremamente difíceis. Mas se nós lermos aquelas palavras ali, a nossa leitura ela fica robusta. Não? Não. Então, amados, tentem exercitar isso. Pronunciar palavras difíceis. E se tem dificuldade em algumas, coloque elas e outras. E esse exercício aqui de pronunciar as vogais é fundamental também para qualificar a eficácia do pregador. Outra coisa extremamente importante é a apresentação do pregador. Isso aqui também é tremendo. A expressão do rosto. A expressão do rosto do pregador demonstra confiança, medo, timidez, tristeza, entendeu? Agressividade. Então a expressão do rosto do pregador é fundamental. A apresentação do pregador, de maneira total, absoluta, da cabeça aos pés, é fundamental. Provérbios 15, 13 fala assim: o coração alegre formoseia o rosto. Pela dor do coração, o espírito se abate. Ou seja, o pregador está batido, triste. Se ele não trabalhar o seu coração, ele chega no ponto. Senhor, irmãos, triste. Quando olha, né? Tem gente que não Quando consegue olha. olhar, não. Tem dificuldade de encarar o público. Tem que olhar nos olhos, transmitir confiança, relação. Quando eu cito o nome de algumas pessoas aqui, isso é uma técnica de comunicação, contato, pessoalidade. Chamar aquela pessoa naquele momento ali. Lázaro estava morto. Jesus chamou ele pelo nome. Ele veio. Então, quando eu cito o nome de alguém aqui, eu estou chamando essa pessoa ao momento. Isso são técnicas de oratória. Então, o pregador ele deve entender a sua apresentação. Isso é o todo. Cabelo, barba, roupa. Pregador, pregadora também. O pregador não deve ser excêntrico demais. A gente passou, a Assembleia de Deus em especial, passou muito esse período do pregador excêntrico. Terno vermelho, relógio da Invicta, anelzão de ouro. Pregadores excêntricos. Não precisa ter esse perfil extravagante na apresentação. Isso, em uma certa medida, hostiliza o seu público. O pregador ele deve vestir-se de maneira elegante, com modéstia e honra ao ofício que ele exerce. A Bíblia fala sobre isso. Nós devemos respeitar isso. Por exemplo, alguns momentos aconteceu aqui comigo. Em dias de chuva, eu não tenho tempo hábil para ir em casa, tomar banho, botar a roupa adequada que eu gosto, porque eu estou cultuando a meu Deus, eu devo dar o melhor para Ele. Eu dar o meu melhor para Ele. Tomar o meu banho, botar a melhor roupa, estar com o meu cabelo cortado, barbeado, para apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pregando ou não. E se for pregar, tem que ser fundamental. Tem que ser fundamental.
Porque o pregador ele é chamado de um, 2 Coríntios 5, diplomata, não é diplomata a palavra? Embaixador. Embaixador. O embaixador de Cristo. Você viu um embaixador como é que se veste? Você já viu? Elegantemente, requintadamente, modesto. Ele não vai botar um terno laranja. Vai botar um terno bonito, uma gravata bonita, coerente, sensata. E assim, as mulheres também. Vamos lá em 2 Timóteo, rapidamente, para a gente fundamentar isso como doutrina, como ensino. Fora Provérbios capítulo 6 e 7. O texto aqui em especial fala de maneira especial para as mulheres, mas se aplica também aos homens. 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, versículo 9. Versículo 10 também. 2, 9. Achou, Guilherme? 2,9. Leia, por favor. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos dispendiosos. Versículo 10. Mas como convém que professam a piedade, com boas obras. Então, Paulo ele faz uma distinção entre as mulheres que professam a fé e as que não professam a fé. As que professam a fé, elas vão se vestir com traje, na minha tradução, honesto, com pudor e modéstia. Não com trança. O que é com trança? Com exagero no cabelo, extravagância no cabelo. Por exemplo, certa feita aqui, quem estava aqui deve lembrar. Eu na minha entre si, não vai sair, de maneira excêntrica de ser, passei um alisante no cabelo, negro, olha, meu pastor viu, para me disciplinar, e aí meu Marco Feliciano preto. Imagina a vergonha. Passei o ratão, meu amigo. Eu botei uma franjinha também uma vez, ele falou comigo nunca mais. Edgar também, não tem do Edgar também. Calopsita, Edgar. Por quê? É uma postura excêntrica. Ele falou brincando, falou. Mas toda brincadeira tem seu fundinho de verdade. Entendeu? Toda brincadeira tem seu fundo de verdade. Mas foi boa, foi positiva, porque olha as pessoas que ele falou isso. São pessoas que estão no ministério da palavra. No ministério da palavra. Então o pregador ele deve ter esse cuidado com a sua vestimenta. E voltando, em alguns momentos que eu chegava aqui, vindo de moto, vindo do trabalho, eu não queria nem subir ao púlpito, às vezes, para terminar o culto ou falar qualquer coisa, porque eu não me sentia adequado. Você já percebeu isso aqui já uma vez? Não me sentia adequado para estar ali. Por causa da minha roupa, da minha vestimenta, porque eu entendo que o meu Deus ele merece o melhor possível. Então, tenham esse cuidado, os pregadores. Se for pregar, barba feita, cabelo cortado, como no caso de Fernando, cabelo raspado. Cabelo raspado. A mulher com cabelo feio, bonita, bela, bem vestida, sem chamar a atenção ao extremo, coisa excêntrica demais, chamativa demais, atrair os holofotes, como diz Fernando Dias Lopes, atrair as luzes da ribalta. Não há necessidade. E aconteceu um dia da menina lá no culto jovem, lá no Mais Novo, uma pessoa no chat estava criticando A vestimenta. Então aquele escândalo, né, desconforto. Percebe? É o ouvinte, é o público, é o auditório, percebeu. É escandaloso demais, agride demais. A imagem que é apresentada é agressiva demais, porque está vestido de maneira atraente às vezes, vulgar, demais. O pregador também, às vezes. Então nós devemos ter esse cuidado.
Outra coisa que nós, pregadores, devemos ter cuidado é o excesso de gesticulação. É uma coisa que eu tenho tentado me policiar o máximo possível. Gesticular o quanto menos. É necessária a gesticulação, mas não em excesso. O excesso da gesticulação atrapalha a comunicação. Porque tem pessoas que vão prestar mais atenção no gesto do que na fala. Agora eu não vou lembrar um teste que é feito até por psicólogos, que o pastor Nilo Barreto, certa feita, ele falou. Ele pediu para as pessoas esfregarem a mão, principalmente mais ou menos, esfregarem a mão e colocarem a mão na bochecha. Aí ele vai e coloca aqui, ó, esfrega sua mão. Esfrega sua mão, coloca a mão na bochecha. Ele colocou aqui. Aí as pessoas colocaram a mão aqui, porque prestaram atenção no gesto e não na fala. Então o excesso de gesticulação, às vezes, polui a comunicação. Então, diminuir às vezes o excesso de gesto é fundamental para o pregador. Amém, amados? Posso terminar de fato? Já deu a hora, mas vamos terminar? Vamos terminar? Vamos fundamentar aqui num ponto muito importante também. A hermenêutica e a exegese dentro da retórica. Isso aqui é fundamental nós sabermos qual é a diferença entre a hermenêutica e a exegese dentro da retórica. Alguém sabe a diferença? Quer expressar? Sim ou não? Ninguém? Qual é a diferença? A hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos, ou do texto, das palavras. A hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos. Pedro, ele fala isso daqui, nós devemos até ir lá nesse texto aqui que é importante. Segunda Pedro 3. É esse texto aí, Marcelo, que você pronunciou. Se não me engano, é esse. Segunda Pedro 3. É. Segunda Pedro 3. Pode ser a partir do versículo 16 a 18. Pode ler? Pode ler. Segunda Pedro 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Agora fazendo aqui uma hermenêutica, que é a ciência ou a arte da interpretação de texto. Você entende agora aqui o porquê que Pedro está dizendo? Antes, crescei na graça e no conhecimento. Por quê? Os pontos difíceis que ele cita, o apóstolo Paulo, são difíceis de entender ou interpretar. Ele diz que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as escrituras para a sua própria perdição. Mas ele torce para ele, mas se ele é um comunicador, ele torce para ele e torce para quem ouve. Então Paulo ele fala, antes não seja como eles, crescei na graça e no conhecimento. Do quê? Oi? Da palavra do Senhor. Ele está falando dessa escritura. Então ele está falando, cresça em devoção, cresça em piedade, cresça em santificação, cresça em oração, mas cresça também no conhecimento. Senão, quando você se deparar com pontos difíceis, você não vai saber lidar. Porque você não se esmerou na interpretação do texto. E a interpretação do texto é a hermenêutica, é a ciência, a arte da interpretação
de texto. E ela envolve alguns subpontos. São eles: o estudo do cânon, a crítica textual, a crítica histórica, a teologia bíblica, teologia sistemática, conceito histórico, conceito linguístico, conceito cultural e social. Repito, sim. Mas o que é hermenêutica? Ciência da interpretação do texto. A ciência da interpretação do texto. Envolve o estudo do cânon, a crítica textual, crítica histórica, teologia bíblica, teologia sistemática, conceito histórico, conceito linguístico ou conceito etimológico da palavra e o conceito cultural e social. Isso tudo o pregador entender para ele aplicar o texto da melhor maneira possível, ser mais honesto possível ao texto. Porque a Bíblia não é um jornal de hoje. É um texto que tem uma cultura, tem uma língua, tem um idioma, tem uma sociedade, tem um conceito histórico, tem um conceito textual. Nós devemos fazer a crítica textual desse texto com a maior honestidade possível para nós, de fato, pregarmos aquilo que o texto quer dizer e não aquilo que eu penso e coloco sobre o texto. Isso é um erro violento. Isso é um erro violento. Por isso que uma das formas que eu gosto de pregar, para que eu tenha esse zelo e esse cuidado, é a forma expositiva. Você fica, como você falou, Fernando, você fica atrelado ao texto. Você vai fazendo aplicações pessoais ao texto, dentro do texto. Muito difícil eu faço pregações temáticas. Muito difícil. Pastor, Diga-me. Cada aula que a gente tem aqui, eu vejo assim, como que a gente tem que se encher do Espírito Santo de Deus. Porque o senhor acabou de falar do contexto histórico. Vou explicar só uma situação que eu presenciei, que eu vi. Não tem a passagem que o Senhor fala para um jovem: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Tem um pregador que estudou o contexto histórico daquela época, que quando um judeu morria, eles ficavam num túmulo, né? E um ano depois, eles iam lá para reunir os ossos e colocar no ossuário, né? Que era túmulo. Então, ele usa essa frase para esse contexto histórico, para dizer que Jesus não estava sendo assim duro demais com aquele rapaz para não enterrar o morto dele, porque era um costume daquela época. Mas na verdade, você olha ali, o Espírito Santo te revela que as pessoas estão mortas espiritualmente. E se você não procurar esse entendimento do Espírito Santo, você acaba ensinando errado. Acaba ensinando errado, de maneira equivocada. Fala. Aí entra aquela situação do texto que não é de particular interpretação, quando é escrito. Exatamente. Exatamente. A hermenêutica é essa ciência para isso. Ela não é de particular interpretação. Porque ela é inspirada pelo próprio Espírito, o Espírito que deu inspiração para que os homens monografem. Por exemplo, a crítica textual é a crítica em que o pregador ele se esmera no texto original. Mas a gente pergunta: o primeiro texto original escrito, ele existe? O primeiro texto original escrito, ele existe? Não. O que existe? As cópias. As cópias. Os copistas foram inspirados pelo Espírito Santo? Os copistas? Não. O copista ele pode errar? Até por causa do período. Eles utilizavam óculos? Os copistas? Não. Não eram inspirados pelo Espírito Santo. Não utilizavam óculos. Não tinha uma boa iluminação. Então a possibilidade deles errarem era muito grande, sim ou não? Sim. Mas se há diferença de uma cópia e de outra, né? E ela não fere a teologia sistemática, ok, não quer dizer nada. Mas isso mostra que a crítica textual é nós compararmos e fazermos um estudo para saber aonde aquela cópia foi achada, em que tempo foi achada. E isso vem a arqueologia, que auxilia nisso. Por exemplo, eu acho duas cartas aos romanos. Eu acho uma na Itália e acho uma na África. Qual das duas poderia ser a original? Da África? Não. Achei uma carta escrita aos romanos. Eu acho uma na Itália e acho uma na África. A probabilidade que foi achada na Itália ser a original é muito maior. E aquela lá foi uma cópia que foi achada lá.
que pode nos induzir a um equívoco. Então isso é arqueologia que pode provar, crítica textual. E você vai comparar as cópias para chancelar o texto de fato. Entendeu, amados? Então nós devemos, por exemplo, João 3,16, vamos pegar um texto fácil. Sabe de cor. Todo mundo sabe. Eu tenho dificuldade de memorizar. Esse memoriza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus fez o quê? Amou o mundo de tal maneira. O que o texto, o que o autor, João, quis dizer quando ele diz que Deus amou o mundo? É o quê? Que mundo é esse ali? As pessoas. É a hermenêutica que nos diz isso. Eu pego um conceito etimológico, a origem da palavra. Mas agora, quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, o que a palavra quer dizer ali? Mundo. A prática mundana. O sistema. Mundo ali é o sistema. Então, em João, a palavra mundo, as pessoas. O mesmo João lá, o apóstolo, escreve, não ameis o mundo. Não ameis as pessoas? Não ameis o sistema. Nem que no mundo há. Nem que no mundo há. Aí, quando você vai para Hebreus 11:3, ele diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados. Que mundo é aquele ali? É a ordem criada. Então, note, a mesma palavra, em textos diferentes, com 3 conceitos diferentes. Se você não fazer uma hermenêutica correta, você embola tudo e confunde tudo. Em João, pessoas. Em 1 João 2,15, sistema. E em Hebreus, a ordem criada. Os planetas. É nisso que cai, né? Ser batizado com o Espírito Santo com o fogo do texto. As pessoas interpretam que aquele fogo é uma coisa boa e na realidade revela que a pessoa está sendo direcionada no inferno. É necessário fazer uma hermenêutica correta. E uma pergunta, pastor. Eu ouvi dizer que a gente interpreta literalmente, espiritualmente e simbolicamente. O que tem a dizer sobre isso? Os 3 têm essa sensibilidade. Eu não posso espiritualizar tudo, eu não posso alegorizar tudo, e eu não posso colocar tudo de maneira literal também. Tem essa sensibilidade. Para isso, na hermenêutica, lê o texto, o seu contexto. Isso são versículos anteriores e posteriores, ou até capítulos. Por exemplo, só um exemplo, na passagem que você pegou de Isaías 29, leia o 28, leia o 30 e leia o 29 e você chega a uma conclusão. O porquê que o profeta estava falando que o povo honrava com os lábios, mas de fato a prática estava longe dele. Porque tinham conhecimento, mas não tinham uma vida do conhecimento que se tinha. O profeta repudiou. E mediante a parte literal, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender a parte literal, para poder, pelo Espírito Santo, é claro, expor a espiritual, e também é uma parte que tem uma grande necessidade de entender o simbolismo, que também eu creio que vai ajudar também. Muito. Os símbolos são importantes. Aplicar a revelação espiritual é de suma importância, e entender, fazendo uma hermenêutica e uma exegese bíblica correta, para de fato você chegar a um conceito e falar, é isso que de fato o autor queria dizer, o que a Bíblia quer dizer. Aí você tem uma fundamentação altamente bíblica, cristocêntrica, teológica, muito bem fundamentada para você de fato aplicar. Lá em Cabo Frio, uma vez que eu comecei a caminhada lá, né? O pastor Alves foi pregar lá. E eu fiquei assim, admirado com a passagem da transformação da água em vinho. Ele explicando que as talhas representavam o coração petrificado do homem para não aceitar o Senhor, a água é a palavra e o sangue que o Senhor ia derramar para poder fazer com que a gente pudesse ter acesso de novo. Exatamente. E daí eu já escutei também um pastor na internet falar que não sabe por que o Senhor transformou a água em vinho. Nesse exemplo, você vê uma exegese, uma hermenêutica, uma aplicação espiritual da coisa, e trazendo para a aplicação pessoal.
Porque é o que o Fernando falou, espiritualizar, né, o conceito espiritual, que é o que? O coração petrificado. A palha. A água, a palavra, isso é o que? Hermenêutica, a ciência da interpretação. Você pega vários textos que vai falar que a água simboliza-se a palavra, uma hermenêutica. Você vai pegar várias referências, realmente a palavra é um símbolo de água, você aplica. Então, por falta da hermenêutica, entra as heresias. Entra as heresias. Na maior parte das vezes, sim. E em alguns casos, de fato, é maldade. Em alguns casos, de fato, são maldade. Não é nem a falta do conhecimento. É maldade mesmo, de fato. Para algo que está além. A gente não sabe. Muitas das vezes a Bíblia fala que é ganância, e outras, de fato, é para levar as pessoas à perdição dele. É onde Paulo fala, né? Que o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão longe da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, são homens que estão sendo inspirados por demônio para ensinar coisa errada. Então, em alguns casos, são coisas malignas mesmo. Perversa. As pessoas deram brecha, o demônio entrou e, rebentou. Ok? Podemos seguir? A exegese. A exegese é a aplicação crítica, a interpretação, o comentário ou a dissertação sobre o sentido das palavras, das construções gramaticais, dos condicionalismos históricos, dos textos religiosos, em análise, ou seja, extrair do texto para uma melhor compreensão, para a aplicação, ou seja, deixar o texto falar. Exegese, tirar do texto aquilo que o texto quer dizer. Fundamental para isso, no dicionário grego, hebraico. Lembra? O conceito linguístico, etimológico. Era uma outra linguagem, uma outra cultura. E você tira um conceito ali e você vai entender o que o autor queria dizer. Isso é uma exegese. Você vai pegar ali uma explicação crítica, uma interpretação, um comentário, uma dissertação no sentido das palavras. Você tira dali e coloca. Você vai fazer perguntas ao texto. Questionar o texto. Isso é uma crítica. O que o autor quis dizer com essa palavra. A exegese, ela é um guia, é trazer de dentro para fora. De dentro do texto para fora. Para fora quem? Os ouvintes. Se tirou do texto, expôs dentro daquilo que o texto quer dizer. Vamos pegar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou quem? Opa! As pessoas. Deus amou quem? As pessoas. Porque se você fala o mundo, você vai entender o quê? O sistema. Dentro de João 3,16, Deus amou quem? As pessoas. Deus amou quanto? O texto ele respondeu, o texto. Deus amou quanto? De uma maneira imensurável. Uma maneira imensurável. Dentro do próprio texto, de tal maneira. Incomensurável, incondicional, absurda, extrema. Deus amou quanto? De tal maneira. Deus amou por quê? O texto. Exegese, hermenêutica. Tira do texto. Que deu o seu? Para quê? Uma outra pergunta para o texto. Não pereça. Para que a gente não pereça. Isso é uma exegese. Isso é uma hermenêutica. É tirar do texto aquilo que o texto quer dizer. Você vai entregando aquilo dali uma eficácia e profundidade tremenda. Para isso, os pregadores devem comprar um bom comentário bíblico. Tem que enriquecer a sua biblioteca. Comprar um bom comentário bíblico, um dicionário de grego e hebraico, uma enciclopédia bíblica, Bíblia em várias versões, para colocar todas elas sobre ali, a crítica textual que eu disse. Vai pegar vários textos e vai, você vai ler uma versão, vai ler em outra, vai ler em outra, vai ler em outra, vai ler em outra. Você vai chegar a um consenso. Eu estava vendo, pastor, naquela Bíblia do Thomas Nelson. Thomas Nelson. Às vezes o texto... Estava namorando ela essa semana. Baixa. O texto é um tanto aqui, ó. Aí você vê o comentário, o conceito vai virando assim. Só daquele texto. Só daquele textinho. Mas aí você lê aqui, você pega do outro lado, lê também. Só comentando sobre aquele pedaço pequeno do texto. Aí às vezes dá quase 2 páginas só de conceito de comentário ali. Então, às vezes, de fato, elaborar um sermão não é brinquedo, não. Um sermão bem elaborado,
que o pregador vai sentar, ele vai orar, vai pegar várias Bíblias, dicionário, enciclopédia, ele vai ficar ali 2, 3 horas da vez. Só ali. Coríntios, 1 Coríntios 6, 10, né? Paulo vem dialogando, né? Mostrando várias características de quem não herdarão o reino de Deus, né? Você vai lendo ali, né? Você já, pela prática, você já vai sabendo. Só que ele termina com a frase assim, do qual vocês eram dessa forma, de forma que algum de vós fostes assim. Né? Ele traz aquela aplicabilidade pro meio do que estava convivendo. Para quem estava ouvindo ele. E vocês eram assim. E se continuasse, vocês não herdariam. Se não houvesse uma transformação, seriam condenados. Se morresse naquela prática. Então entenderam, amado, a exegese e a hermenêutica? Entenderam de fato? A hermenêutica. Ciência da interpretação. Exegese. Aplicação crítica, textual. Tirar do texto e aplicar o texto. Ok? Fazer perguntas ao texto. Sempre pergunte ao texto. O texto vai responder. O texto vai responder. Aconteceu uma vez, pastor, eu estava estudando e o texto da versão que eu tinha não estava dando para entender o texto. Aí eu procurei outras versões e cheguei naquele... Chegou a uma conclusão, né? Porque os outros chegaram mais assim, sem mais explicar. Exatamente. Eu acho que é dia 14, eu tenho até que ver com o Mael isso daí. Dia 14 é o dia da Bíblia. Eu estava pensando em fazer um dia da Bíblia aqui, perguntas sobre a Bíblia. Uma mini competição, e aquele que ganhasse ia ganhar, de repente, eu ia ver como era para a gente comprar uma enciclopédia, uma Bíblia de estudo, enfim. Oi? Eu estou pensando sobre isso no dia da Bíblia. Em presentear o ganhador aí com um dicionário, uma enciclopédia, uma Bíblia, enfim. Essa possibilidade aí, no dia da Bíblia. Então, o pregador ele deve ter um bom comentário bíblico, um bom dicionário grego, hebraico, uma enciclopédia bíblica e Bíblias em várias versões. O máximo possível que ele tiver, para que ele possa ser um pregador eficaz. E entrando aqui no término, a responsabilidade do pregador, o perfil do pregador, o caráter do pregador, que a Bíblia designou para que ele assim fosse. E se ele não for, ele não tem a dignidade para tal ofício. O pregador tem que ser fiel à sua chamada. Referência bíblica, 1 Timóteo 4, versículo 6. O pregador tem que ser fiel à sua chamada. Segunda referência, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, 2 e 17 a 20. 1 Timóteo 4, 6. 1 Timóteo 4, 6 a 16. E 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2. Depois 17 a 20. Eu acho que seria até importante nós lermos isso aqui, mano. Seria até importante. Mas eu vou falar aqui a responsabilidade e o perfil do pregador. Primeiro, ser fiel à chamada, ser exemplo, bom testemunho, um porta-voz de Deus, Ezequiel 3,17, 2 Coríntios 5, 21, embaixador, 1 Coríntios 4, 1, ministro de Cristo, 1 Coríntios 3, 9, um cooperador, Marcos 16, 15, um anunciador, Atos 20, 25, um pregador, 2 Coríntios 2, 12, pregador do Evangelho, 2 Tessalonicenses 2, 16, pregador da salvação. Um pregador é um pregador da salvação, nunca para condenação, da salvação. Ou seja, é a asa do avião. Eu prego sobre juízo, mas eu apresento a graça. Eu não posso pregar como Jonas fez. Veio, ó, 40 dias você vai morrer, ó. Saiu fora, meu irmão. Jonas não apresentou a misericórdia. Você pega o sermão de Jonas, Jonas não apresentou a misericórdia. Ele não falou, se vós se arrependeres. Ele só pregou, e Deus vai acabar com vocês. Em 40 dias, o que o pessoal, de maneira inteligente, falou? Vão se arrepender. Vou mudar. Aí Deus ouviu. Ou seja, o ouvinte, ele também deve dar uma resposta adequada.
Ele deve dar uma resposta adequada à mensagem ouvida. Então, o pregador ele deve ser um pregador da salvação. 2 Timóteo 2,15, pregador da verdade. O pregador deve ser um pregador da verdade. 2 Timóteo 2,24, apto para ensinar. Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, fala do perfil do pregador. Tito 2, 1, 7, 8 a 15, o perfil do pregador. Eu queria que nós lêssemos aqui esse texto aqui de Timóteo, que é importante nós lermos. Vamos lá? 1 Timóteo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que significa ser irrepreensível? Irrepreensível? Pode ser Ele não deu oportunidade para alguém repreendê-lo. Não seja acusado de nada. Ele não possa dar margem para que alguém aponte o dedo para ele. Continue. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Honesto. O pregador deve ser o quê? Honesto. O que significa? Não pode ser trambiqueiro. Dá volta, 7-1, gato na luz, gato net, vai embora. Deve ser honesto, caráter ilibado. De novo. Hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobicioso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Pergunta retórica. Vai ter? Não. Não. Continua. Não neófito. O que é isso aqui? Convertido. Então, um pregador ele não pode ser um novo convertido. E qual uma das ressalvas que eu tenho em especial com a Assembleia de Deus? Que a pessoa se converte hoje e amanhã ela já tem oportunidade de estar pregando. E a Bíblia fala para a pessoa não ser um neófito. Mas ele não vai ser o pregador oficial da igreja. Ele está sendo, ele está tendo oportunidade de estar à frente da igreja. A pessoa nem ajustou a sua própria vida e já está querendo ajustar a vida dos outros. Mas ruim. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Opa, que tenha o quê? Bom testemunho. Bom testemunho. Agora sim, interessante. Por que Paulo fala isso aqui, gente? Pense. Envergonhar o nome do Senhor. Sim. Paulo aqui, de alguma maneira, ele está falando para Timóteo, fala, sabe o que? Ô Timóteo, quando você for consagrar alguém, procure saber o testemunho dele. Procure saber quem ele é. Onde ele mora, onde ele trabalha, quem ele é na sociedade. A polícia militar faz isso. A pessoa passou no concurso. Já vai ser recrutado? Não. Eles fazem uma pesquisa social. A civil tá mais ainda. A civil é mais rigorosa, Federal, não. Nem se fala. Fizeram isso no seguro do carro lá do patrão. Foram perguntar como que ele era, se ele tinha algum mau costume, algum vício. O seguro faz isso. A idade conta, vício, onde mora, o que trabalha, com o que trabalha. Então, para a igreja não precisa de nada, não se faz nada. A pessoa simplesmente ela tem uma oportunidade de falar bem, pregar bem, já é pastor. Não precisa ter bom testemunho, não precisa ser marido de uma só mulher, não precisa ser nem apto para ensinar, tem que ser apto para ensinar. Apto significa o quê? Competente, credenciado para tal. Se não for, não pode, gente. Simplesmente assim. Não pode. Continua, meu lado. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. O que significa isso? Língua dobre? Duas conversas, dois discursos, duas fontes. Fonte doce e amarga. Não dados a muito vinho,
não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé, em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro aprovados. Não, aprovados, depois. E também estes sejam primeiro provados. Depois sirvam se forem irrepreensíveis. Olha só isso aqui. Então, Paulo não está falando que tem que fazer um teste com essas pessoas, não? Sim. Fazer um teste. Falando que precisam passar por Uma experiência. sabatina, uma entrevista de emprego. Minimamente. Uma sabatina. Esse cara tem que ser provado, tem que saber o caráter. O que ele diz aqui? Olha só aqui, amado. Ó. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Por que ele falou em uma pura consciência? Porque os diáconos eram responsáveis por servir, saber as necessidades das viúvas, dos órfãos, da igreja. E com isso ele é responsável pelas finanças. E aí o que chegava na mão dele, os recursos? Ele era tentado pelo recurso. Bom, quiser comprar esse arroz, eu vou comprar esse arrozinho aqui, eu vou botar um capilhazinho no bolso. Então ele fala, que não seja cobiçosos de torpe ganância. E ele fala, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. O diácono que é honesto, o presbítero que é honesto, ele tem uma pura consciência, ele tem a sua mente pura, tranquila. Ele não é passível de nenhuma acusação. Ok? Pode seguir, meu amado. Versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 4. Vira folha. Alguém, por favor. 4, 6. Em diante. 4, 6. 1 Timóteo mesmo, né? 1 Timóteo 4, 6 em diante. Portanto, essas coisas aos irmãos serás bom propondo essas coisas Isso. aos irmãos. Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Tem uma outra tradução aí? Alguma outra? Leia, por favor, nessa tradução, Márcio, versículo 6. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos. Opa! Significa que se está orientando, ele está fazendo o quê? Está ensinando. Aí lê, a sua versão vai. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Opa, nutrindo. A palavra grega ali, a etimologia da palavra grega ali é alimentando. Alimentando. Com a boa teologia, com a doutrina bíblica. Fazendo isso, alimentando a igreja com uma boa doutrina, a doutrina de Cristo, cristocêntrica, sem mistura, você vai ser um bom ministro de Cristo. Qual seria o perfil do pregador nesse versículo? Fiel. Fiel ao alimento que ele está servindo à igreja. É aquela passagem lá do profeta. Ele pede para ele buscar alimento, ele vai, ele pega um alimento que ele não conhecia e mistura. Quando os filhos dos profetas provam, ele fala, morte na panela. Morte na panela. Ou seja, ele misturou alimento que ele não conhecia. É alguém que quer pregar uma doutrina que não domina. Vai servir coisa que não era para servir a igreja. O pregador tem que ser fiel à doutrina. Continua, Jorge. 7, né? Isso. Mas rejeita as fábulas profanas e de veras exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Segue? Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Opa, ninguém despreza a tua mocidade. Ou seja, Timóteo era um jovem pastor, um jovem ministro, mas ele não era neófito. Mas o que Paulo está falando? Timóteo, por causa da sua juventude, pode ter uma hostilidade. Para isso, você vai ter que ser um exemplo. Você vai provar para eles na conduta. Na conduta, certo? Mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Olha, o campo amplo de que Timóteo deveria ser de exemplo aos fiéis, dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 13. Persiste em ler. Opa, persiste em ler. Faz o que agora? Exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Percebeu a profundidade? A seriedade? Persiste, insiste em ler, exorta, ensina, ser um exemplo. Então, esse é o perfil do pregador. Vamos lá. 1 Timóteo 5, pula aí outro, por favor. 5, versículo 1 e 2, depois pula lá para o 17. Se não leu, vou apontar para ler. Bora, Teté? Tá com a Bíblia? 5, 17? Olha aqui. O aluno não trouxe nem Bíblia, olha aí. 5 e 2. 5, 1 e 2. 5 e 2. Vamos lá. Não repreenda asperamente o ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mãe, às moças como irmãs, em toda a pureza. Só que um momento, olha só. Não repreenda asperamente os anciãos. Quem são os anciãos? Os idosos. Qual o meu trato? Deve ser o meu trato, seu Teté, Dona Tereza. É um trato de mãe. Minha mãe, eu devo um respeito a ela. Eu tratá-la com todo respeito, modéstia, parcimônia, calma, educação. A Nicole, por exemplo, na pregação aqui, que eu preguei domingo passado, né? Que eu citei meu filho como exemplo e disse para ela, a minha fala ali era de quê? De um pai, de um cuidado, uma irmã. O pregador ele tem que ter esse feeling de olhar cada um e entender como tratar cada pessoa. Ok? Vai lá para o 17, meu obreiro, por favor. 17 até o 20. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de cada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhos. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Amém? Perceberam? Passei por esse crivo aqui também já, certa feita. Quando eu ensinei aqui sobre os dons do Espírito. Quem lembra? Amém. Lembra? O pastor me repreendeu aqui publicamente? Sim ou não? Foi. Publicamente. Para quê? O texto disse ali. Dentro do texto. Hermenêutica exegese. O que o texto disse?
na presença de todos, para que os outros tenham temor. Entendeu? Aí ele diz, aos presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. O que é isso? Os que trabalham no ministério, porque é um ofício. Se um pregador for um pregador de fato, em tempo integral, é trabalhoso. Estudar, visitar, dar assistência. Sim ou não? Então é um ofício. Deve ser de digno desse ofício que ele exerce. Deixa eu ver aqui para nós terminarmos. E eu vou lá para 1 Pedro 4:11. E nós já vamos para nossas considerações finais. O pregador, ele deve entender que ele é um pregador da palavra. 1 Pedro 4:11 diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Entenda, nós devemos falar segundo as palavras de Deus. A Bíblia e nada mais. A Bíblia e nada mais. O pregador, ele corre o perigo, pelo fato de estar em evidência, buscar a glória para si. Ele recebeu um elogio e ele, se sentiu. Então, cuidado, amados, para nunca buscarem a glória para si, ou buscar reconhecimento ou aplauso. Deem a glória ao Senhor que lhe é devida. Deem a glória ao Senhor que lhe é devida. Quando você pregar a mensagem e a igreja receber de fato, todo mundo passa a palavra, foi tremenda, me edificou. Alguém até te elogiar após a mensagem. Cuidado para que você não tome a glória que pertence a Deus. Tenham esse cuidado. O Salmo 29, versículo 2 diz, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Isaías 48:11, a parte E diz, a minha glória não darei a outrem. Ou seja, ele não vai dividir a glória que pertence a ele com ninguém. Com ninguém. Que nós possamos ter esse cuidado, esse selo. Eu sempre dou aqui o exemplo de Billy Graham. Ele tinha um obreiro específico para falar, você não é nada, você não é ninguém. Porque aonde Billy Graham ia, estádio lotado, galpões, e o ego. E ele teve o cuidado de falar, eu quero só um obreiro, para que antes de eu subir, e depois que eu descer, fala para mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Porque, infelizmente, irmãos, nós podemos, numa certa medida, pregar por pseudos interesses que não seja a glória de Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Filipenses 1:13, já estou terminando. Diz assim, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais cuidadosamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo, porém, inveja. E outro diz, e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Filipenses 2:3 em diante. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é primeiramente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Possamos ter esse cuidado, amado. E mais, ter todo esse conhecimento, ter todo esse arcabouço de ferramentas, não adianta nada se não tiver devoção. Pregação sem devoção
é vazia. Pregação sem devoção é vazia. Pregação sem uma vida de piedade é vazia. A Bíblia diz que os apóstolos falaram, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração e palavra. Devoção, estudo. Piedade, estudo. Piedade, devoção, santidade, mas também aprofundamento de conhecimento. Porque há dois tipos de homens, o carnal e o espiritual, que Paulo falou em 1 Coríntios 2,14 em diante, e depois ele conclui em 1 Coríntios 3 em diante. Que possamos ser homens e mulheres espirituais cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo. E muito obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. Vamos terminar? Amém? Fernanda, minha irmã. Pode orar, minha irmã. Terminar? Senhor amado, Deus Santo, justo, poderoso. Senhor, mais uma vez, Senhor, pela tua misericórdia, nos encontramos aqui, Senhor, para aprender mais de ti. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Sabemos, Pai, que a cada dia, Senhor, assim como a tua palavra diz, Pai, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. E que venhamos buscar, Senhor, a cada dia a tua palavra, o teu conhecimento, para que sejamos, Pai, um exemplo, para que sejamos, Pai, um verdadeiro, Pai, obreiro da casa do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, para que não venhamos envergonhar o teu nome, mas sim seu nome ser glorificado e engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a ser firme, Pai, forte e constante, sempre abundante na tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que juntos, Pai, possamos, Pai, chegar, Pai, assim como o Senhor fala, Pai, nas 7 igrejas, Senhor, que aquele que vencer conseguirá, Pai, dar a coroa da vida, Senhor. Que possamos, Pai, estar sempre firmes, Senhor, porque é para Ti que devemos olhar, Senhor. Que não venhamos nunca, jamais olhar para o homem, Senhor. O nosso alvo é o Senhor, Pai. Que o Senhor seja com as nossas vidas, Pai, hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos guarda, Pai, na ida, Pai, para nossas casas, Senhor. Livra de todo acidente, Senhor. Nos conduza, Pai, na sua segurança, Senhor. Que possamos, Pai, ter uma noite abençoada na Tua presença, Senhor. Que possamos também, Senhor, não só aqui, Pai, mas ser vigilante, Pai. Que possamos sempre estar, Pai, observando a Tua palavra, Senhor, para que venhamos cumprir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado, amém? Sábado que vem, permitindo o Senhor, eu vou fazer o máximo para chegar em ponto a gente começar. Amém, irmãos? Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe.